Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 6 de julho de 2022, quarta-feira, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você compartilhar com outras pessoas este vídeo de reflexão da Palavra de Deus. A escolha dos 12 simboliza o que haveria de acontecer ao longo dos tempos. Muitos seriam chamados para compartilhar a missão de Jesus. Assim como eu, como você e tantos irmãos e irmãs. Vamos então juntos meditar a Palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. A Palavra de Deus que vamos meditar hoje é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto de hoje pode parecer um pouco sem sentido, assim apenas como se fosse a narração de como Jesus escolheu e apresentou o nome dos escolhidos, dos 12 apóstolos. Mas se você se recordar, no Evangelho de ontem, Jesus constatava que a multidão era como ovelha sem pastor e dizia para pedir ao Senhor da messe para mandar operários para a messe. E aí São Mateus localiza justamente a escolha dos 12 neste momento, após esse pedido de Jesus, para mostrar que justamente com o envio, a escolha e depois o envio dos apóstolos, estes se tornam o novo Israel, a base do novo povo de Deus e ao mesmo tempo a base dos pastores, segundo o qual o Senhor quer cuidar do seu povo, das suas ovelhas. Aí observamos que São Mateus começa dizendo: deu-lhes poder. Jesus passa para os discípulos o seu poder, que foi justamente neste mundo para libertar os homens da escravidão do pecado, dos espíritos maus e para ser instrumento de cura e de salvação. E é justamente isso que Jesus transmite a estes: o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença. Aí se pergunta, mas hoje
Ainda é possível? Os ministros da igreja podem fazer isso? De algum modo, nós podemos dizer que sim, porque a igreja tem o ministério de cura e de libertação, não é? A igreja continua ainda realizando esta missão dada por Jesus. E a igreja também, ela é instrumento de cura para muitas pessoas de diversos meios. Aliás, os milagres que recebemos através da igreja, pela intercessão dos santos, né? É esta ação de cura que Jesus ordena os discípulos. Bom, precisamos fazer então uma síntese. Sem Cristo, o ser humano se torna prisioneiro, escravo do demônio, seja no sentido primeiro mesmo, direto, seja no sentido de que está preso às suas paixões e ao sistema deste mundo dominado pelo mal. Depois, o pecado, ele produz no ser humano doenças e enfermidades, de todo jeito, né? São Paulo já vai dizer, o salário do pecado é a morte. As doenças físicas, psicológicas e espirituais, elas são, de certo modo, consequência do pecado. Não do pecado pessoal, necessariamente, mas do pecado. Tem muitas vezes que tem pessoas que têm situações psicológicas ou até espirituais e que o resultado não é o pecado delas, mas é dos pais, é de alguém à volta, é uma herança familiar, né, de antepassados e etc. Também, eu já disse e reforço, a igreja ela tem uma missão terapêutica no mundo, seja nesta ação de libertação direta do demônio, seja num trabalho de cura interior, de libertação, de transformação da vida do ser humano. O próprio fato da gente viver em comunidade, participar da obra da evangelização, faz um processo de cura nas pessoas. Bom, os 12 apóstolos escolhidos por Jesus representam um novo povo de Israel. Antes, Deus havia escolhido o povo e formado esse povo a partir das 12 tribos, que eram formadas pelos 12 filhos de Jacó. Agora, Jesus escolhe 12 apóstolos, né? E sobre eles vai construir este novo povo de Deus. Só que este novo povo de Deus não é mais de descendência de sangue, mas é da fé, da vivência da fé. Jesus chamou e preparou esses discípulos. Porém, nós observamos também que são pessoas diferentes. Não são grupinhos iguais, com os mesmos jeitos, com os mesmos gostos e etc. São pessoas diferentes. Pedro é de um jeito, Tiago é de um jeito, Tomé é de outro, Natanael é de outro e etc. Né? E eles não estavam prontos, não eram homens de firmeza na fé, não estavam santos e preparados, né? Enquanto caminhavam mesmo com Jesus, nós vamos encontrar nos evangelhos muitas e muitas vezes como eles se perdem, como eles falam besteira, fazem coisas que não condizem com o evangelho, né? É um que quer tomar o primeiro lugar, é outro que quer mandar descer fogo do céu, é Pedro que faz isso, e etc, e etc. Nós já conhecemos. Mas Deus sempre escolheu, ao longo da história, pessoas simples, pessoas frágeis, para que ele pudesse realizar a sua obra. E Deus sempre confiou nessas pessoas. E elas sempre realizaram muita coisa, muito grandiosamente a missão que Deus tinha. Todos somos chamados, recebemos oportunidades para participar da obra de Deus. Mas cada um poderá aproveitar
e responder de um jeito. Então é preciso estar atento à oportunidade de corresponder ao chamado de Deus. E agora, nossa segunda parte da Academia Espiritual, vamos meditar, pegar esta palavra e rezá-la, através de 3 passos, como um exercício de academia. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo Paráclito e peça os seus dons. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Retomamos o texto de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7, a partir de 3 pontos para a gente guardar e rezar. Primeiro ponto, o apelo que esse texto nos faz. É Jesus que chamou os 12 e deu-lhes poder, deu-lhes uma missão. Mas Jesus também chama cada um de nós para participar da sua obra. A condição que o Evangelho nos apresenta, Jesus diz: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes à casa de Israel. Era o primeiro momento da missão. Então Jesus pediu que eles ficassem ali a Israel, que era o povo da aliança, para depois que o Evangelho chegasse a outros povos. E de fato, quando Jesus subir para o céu, ele vai dizer: ide por todas as nações e anunciai o Evangelho. Batizai todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora, há uma advertência também que nós precisamos estar atentas. Ela serve também para nós. De Jesus: anunciai, o reino dos céus está próximo. Que proximidade é essa do reino do céu? Não é que amanhã, que depois de amanhã, daqui a um mês, o mundo vai acabar. A proximidade do reino dos céus é justamente a chegada do Salvador, do Messias, o anúncio deste reino, deste novo Israel formado. E que o Senhor voltará em sua glória. Devemos estar preparados e vigilantes. Terceiro passo, treinamento. Façamos uma oração. Senhor, que eu ouça e corresponda ao teu chamado. E eu possa, Senhor, fazer a minha parte para anunciar esta proximidade do reino. E que este anúncio se faça com palavras, mas sobretudo com a minha vida. Ajuda-me, através da tua igreja, ser liberto de tudo aquilo que me atrapalha, de tudo aquilo que me impede de responder ao teu chamado, de viver esta proximidade e este anúncio do teu reino. Eu te agradeço, Senhor, porque pela graça do batismo recebi também o chamado, para que eu possa participar desta obra do teu reino. Dá-me a tua graça e a salvação. Encha-me com os dons do teu Espírito. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.